Sabe aquela sensação que você tem quando está no sofá de casa, assistindo um programa de entrevista, e o entrevistador lhe frustra porque não pergunta nada daquilo que você quer saber? Pois esqueça essa sensação. Aqui no Impressado, você vai escutar tudo o que você quer, porque eu, Vanja Nóbrega, meus colegas Wellington Farias e Adriana Bezerra, estamos aqui com a missão: perguntar tudo o que você sempre quis saber de todos os entrevistados que toparem sentar na nossa cadeirinha. Agora, claro, ele responde se quiser. E para começar essa nova fase do Impressado, a gente está aqui com uma pessoa muito especial, uma das personalidades mais interessantes da Paraíba, a primeira-dama, Pamela Borio. Pamela é uma jovem de 29 aninhos, é baiana e desde muito cedo participou de concursos de beleza. Lá pelas tantas, ela vai dizer daqui a pouco por quê, resolveu investir também na parte intelectual. Hoje ela é jornalista, mestranda em comunicação social, também é especialista em assessoria de imprensa. Enfim, além de muito bonita, também uma das mulheres mais inteligentes que nós temos aqui. Eu queria perguntar em primeiro lugar o seguinte: você gosta de ser chamada de Pamela ou de primeira-dama? Ah, de Pamela, sem dúvida. Então tá. E na minha família me chamam até por outro nome, por Monique, por Moni. Por que isso? Meu nome é composto, é Pamela Mônica Cardoso Borio, então eu tenho vários apelidos, até a nível de intimidade, amigos. Minha amiga de infância me chama de Nick, por exemplo. Então assim, você era mais conhecida pelo Monique do que pelo Pamela? Que as Na minha abreviaturas, as família brincadeirinhas sempre é com o Monique. É verdade, assim, na minha família e amigos, eles só me chamam de Monique, interessante. Eu vim ser chamada de Pamela, que é o primeiro nome, a partir do primeiro ano do ensino fundamental. Pela chamada na escola, enfim. Mas até Pamela, alguns me chamam de Pam, os atuais. Mas os mais antigos só me chamam de Monique, ou Moni ou Nick. Impressionante. É impressionante, é uma coisa assim que eu acho que todo mundo que fica perto dessa mulher a primeira vez tem vontade de dizer, que eu acho que ela nunca ouviu. Como você é bonita, criatura. Imagina. Me diz uma Aliás, coisa. ela deu umas declarações dizendo que sofreu umas críticas dos invejosos porque é bonita. A senhora confirma essa afirmação? Não confirmo, é mentira. É mentira. Eu tenho essa entrevista, inclusive, no Instagram, eu publiquei. Houve uma distorção no que eu falei, no que eu respondi. E ele focou nisso, assim. Ele me perguntou, na verdade, assim, você atribui toda essa crítica à sua beleza? Eu falei, não, eu não tenho apenas beleza para ser motivo de crítica, porque tem gente que gosta ou não da minha aparência. Sabe, eu sou muito bem resolvida, eu tenho uma família, eu estudo, eu trabalho, eu tenho uma história, eu tenho uma carreira. Então eu tenho tantas vertentes que as pessoas podem ou não gostar ou criticar, então foi dessa forma, assim. Mas você participa de concurso de beleza desde adolescente. 11 anos. Desde 11 anos. E ganhando, né? Participando só não, ganhando e seguindo em frente. Então, assim, você recebia, assim, empurrãozinho da família, o conselho de mãe, pai, irmãos, tia, sei lá de quem, para usar a beleza para se dar bem na vida? Apontando que a beleza era seu ponto forte? Olha, na minha infância, eu era muito gordinha. Não me achava, assim, eu acho que eu comecei a crescer, aquele estirão da puberdade, tive a menarca muito cedo, então com 11 anos eu já estava magrinha, mocinha, enfim. E esse convite surgiu dentro do próprio colégio que eu estudava, tinha um concurso tradicional que era chamado Broto Sacramentinas, e aí a turma elegia cada representante, e aí, enfim, era uma grande festa no final. E aí a minha turma me elegeu, eu sempre até então era líder de classe, sempre procurei levar e representar meus colegas. Eu tinha essa característica muito forte na época. Mas e aí topei o desafio. A maior parte da minha família, até hoje inclusive, não gosta dessa área. Minha mãe era quem me incentivava e quem apostava. Por ela eu teria participado até do El Chan, por exemplo. Olha, tem coisas, tem mães que são dessa forma. Concurso, eu li na Folha de São Paulo, que me parece no concurso de Miss Bahia, suas medidas não batiam, não lhe autorizavam como Miss. E tentaram lhe fazer as medidas e você ficou se escondendo no hotel. Essa história é verdadeira? Também é mentira. O que foi que aconteceu de fato? Eu já tinha falado, inclusive, na época. E eu tinha feito um longo texto, inclusive, porque a gente entrou em choque, tanto eu quanto o coordenador. Não era o Miss Bahia, esse concurso não era o Miss Bahia, era o Miss Beleza Baiana na época.
E aí eu tinha um colega de quarto chamada Luciana, que a gente resolveu marcar uma sessão de bronzeamento a jato na época. Era um concurso a nível estadual, tinham muitas morenas e negras participando, então a gente, poxa, branquela, daquele jeito, vamos fazer uma sessão. E aí tinha um compromisso que eles tinham colocado no final de uma tarde, que era mais um evento, algum encontro político, enfim. Geralmente concurso de Miss, eles fazem uma agenda, um cronograma, e aí as Misses, elas são obrigadas ou devem participar desses eventos. Adentrar um jornal, por exemplo, a gente fez visita ao jornal à tarde, a gente jantou, teve um jantar oriental com um representante político na época, que eu não lembro quem era, hoje, enfim. E teve um desses programas que a gente resolveu substituir, pronto, vai ter uma brecha entre um evento e outro. E a gente foi à tardinha, a gente saiu mais cedo, inclusive, do evento, a gente foi para essa clínica. Só que nesse momento eles não tinham contado que iriam tirar as medidas, enfim. A gente chegou tarde, quando eles chegaram, eles já tinham ido lá no hotel. Quando eles chegaram no hotel e falaram pra gente, estão procurando, eles estão lá no último andar para tirar as medidas, então vocês têm que correr para lá. Pronto, a gente foi para lá, eles já tinham saído de lá. Quando a gente já tinha saído de lá, eles tinham voltado no hotel. Então houve esse desencontro. E aí ele me vem no dia seguinte dizer que a gente... Não, ele não falou nem dela, falou só de mim, dizendo que eu tinha... Eu lembro da história que era falando inclusive em relação à altura. A altura. Que você tem 1,65, né? 1,65, ele que era colocou em baixinha. 64 ou foi 63 isso, na que época, era ele ainda menor diminuiu. do que a turma. Mas eu teria me submeti fugido para não revelar a verdadeira altura. A gente chegou atrasado. Se você não perguntar, minha filha, eu vou você vai mudar ficar... de cadeira, porque Vanja, ela é monopolizadora. Quando Vanja abre a boca, ninguém mais fala. E só para concluir esse assunto, assim, eu me submeti às medidas, tudo certinho, né? Tudo certinho, assim, a gente chegou atrasado, enfim, chegamos, mas... E ele ainda reclamou, assim, porque ele achou uma audácia a gente ter aproveitado uma brecha entre um evento e outro do mas como é que a senhora, qual foi o resultado desse concurso? Não, aí nesse Miss Beleza Baiana, que aconteceu, acho que foi em 2004, se eu não me engano, eu fiquei em segundo lugar. Segundo lugar e foi ótimo, assim, porque a partir desse concurso foi que me chamaram para participar do Miss Bahia. Uhum. Deixa eu perguntar, a senhora estava falando antes sobre o Instagram, e aí, obviamente, a gente tem que falar essa relação muito íntima, né, que a senhora desenvolveu com as redes sociais, né? E com o direito a fazer confissões, revelações que normalmente a gente não costuma ouvir de primeiras damas, que tem, assim, costumam ter um perfil mais... Comedido. Mais comedido. Essas suas postagens, essas suas manifestações, até as revelações mais íntimas mesmo, já deu problema dentro de casa? Assim, o marido já chegou e disse assim, olha, Pamela, menos. Ah, todo mundo já falou, não só marido, mas amigas que se preocupam, porque, queira ou não, a Paraíba é um estado que tem um machismo muito forte, tem um provincianismo ainda marcante no dia a dia, mesmo nas relações sociais. Eu digo isso porque até então me falaram, quando eu visito algumas instituições, a Casa do Estudante, ninguém nunca adentrou. Eu fui na APAI domingo agora, sábado, para o São João dos deficientes, e eles me falaram, poxa, a única primeira-dama que veio aqui foi Silvia, e ela só fez uma visita. Silvia e você Cunha sempre, Lima. Exatamente, e você sempre vem aqui, participa. E eu recebo essa informação e eu fico estarrecida. Nenhuma primeira-dama tinha adentrado um presídio aqui na Paraíba. E nenhuma primeira-dama tinha usado as redes sociais. Tinha usado as redes sociais. Então, assim, realmente, as pessoas me falam que eu venho quebrado um estereótipo, tenho rompido esse paradigma. Mas eu te digo assim, pago o preço que por tudo, isso, né? Pago e estou para pagar, assim. Eu acredito que a gente tem que viver com a sua verdade. Se eu não posso criar um personagem, ela é aquela figurinha discreta, comedida. Eu não sou assim, eu sou jornalista, eu trabalho com a mídia desde muito cedo, desde os 18 anos, eu tenho uma carreira. Então, assim, é uma mentira se eu assumisse esse caráter, esse papel, essa imagem que algumas pessoas esperam que eu assumisse. Mas como é que o marido reage, assim? Geralmente não, ele é mais compreensível, ele não é de ficar... Tem maridos, né, que ficam assim... te limitando e falando, não, ele só fala uma vez, aconteceu assim, poderia ter agido diferente e tal. Em alguns momentos, por exemplo, mais de definições políticas, como no ano passado, até no final de 2011, começo de 2012, quando estava aquela indefinição de Agra, Estela, Nonato, estava aquela coisa meio embolada, e você foi a primeira pessoa com intimidade com o governador para dizer, eu sou Estela.
trocou umas farpinhas com algumas pessoas, inclusive com a esposa de Nonato, aquela coisa toda. E algumas pessoas na época chegaram a dizer que você estava fazendo aquilo amando do marido. Então, assim, que ele usava você para dizer aquilo que ele, como governador, não poderia dizer. Procede, em algum momento ele chega e faz, vai nega, posso te sair? Não, nunca. Eu me coloquei nessa situação de marionete nas mãos de ninguém. Nessa época, me fazia muito mal ler uma informação mentirosa, eu digo nem como jornalista, como cidadã, porque até então várias mentiras circulavam na época, dizendo que a candidata do governo não era Estela, inclusive outros nomes se lançando, só que todos sabendo por detrás, até nos bastidores, quem era quem. Eu já sabia que Nonato já tinha rompido com o Ricardo, eu já sabia que ele queria se lançar candidato. Ao mesmo tempo, dentro do partido, tinha aquela disputa entre Estela e Agra. Então, assim, só que entre eles dois já tinha tido votação, eu sei que houve votação dentro do diretório municipal, dentro do diretório estadual. Estela já estava, assim, ela para ser candidata, ela passou por todo um processo. Então, era muita hipocrisia as pessoas saberem da verdade, continuarem enganando as pessoas e mascarando uma coisa que era fato. E tanto é que tudo que eu falei se cumpriu, todas as pessoas viram realmente que tudo que eu falava era verdade. Mas eu queria lhe perguntar uma coisa. Em poucos minutos aqui de entrevista, a senhora, já desmentiu umas 4 informações. A senhora é jornalista e também está no poder. A imprensa mente muito, a imprensa mente gratuitamente para queimar a imagem do governo, do governador. Como é que a senhora, qual é a leitura da imprensa como instrumento que serve à sociedade? Olha, a gente está numa fase tão ruim a nível de Brasil, na imprensa. A gente não tem uma lei Não, mas eu quero a sua opinião sobre a Paraíba. Sobre a Paraíba. Existem muitas distorções, Mente mais do que fala a verdade, como é que a senhora, que leitura a senhora faz do comportamento da imprensa? Olha, a imprensa que lida com política na Paraíba, ela vive de especulação. Né? Não várias barrigadas, fatos, não, né? É difícil você ler um texto poxa, qual é a fonte? Que prova? Sabe, é difícil você encontrar um texto assim sobre política que tenha algo realmente, que tenha esse gabarito, esse respaldo. Né? É complicado, assim, porque eu como profissional, para mim é um crime, é um desrespeito, assim. A gente que estudou, que eu passei 5 anos dentro de uma faculdade, mais 2 de especialização, estou no mestrado e quero continuar minha vida acadêmica e eu aposto mesmo nessa carreira, é minha vida, é meu trabalho. E não vou largar isso por nada, mesmo especulando, achando que eu vou ser candidata, nunca, eu sempre neguei essa informação. Eu me sinto profundamente desrespeitada quando eu vejo um colega, um profissional, mentindo descaradamente, porque ele desrespeita não só o público, ele desrespeita a categoria, os profissionais. Tem muita gente que está na imprensa, que fala que a imprensa não se comporta como tal, porque o dever da imprensa é transmitir informação e verdade. A senhora acha que leu alguma vez na televisão que a senhora trabalha uma notícia mentirosa ou só quem mente são os outros jornalistas? A senhora não mente. Se eu já li aonde? Sim, onde a senhora trabalhou? Não, eu sempre trabalhei em televisão, eu nunca trabalhei em jornal impresso. Uma notícia mentirosa? Não, na época que eu trabalhei com jornalismo na TV Tambal, por exemplo, eu era âncora do Jornal da Noite. Eu apresentava, editava, algumas ocasiões eu fazia reportagem. Então a gente sempre, poxa, o viés não é esse da notícia. Eu sempre procurei, pelo menos, mostrar o que é verdade de fato. Eu percebo que na televisão tem menos distorção. Até porque a TV também não permite muita distorção. Claro que tem a edição, enfim. Mas a partir do momento que você pega uma sonora e você ouve os dois lados da história, então pronto, você já está tentando pelo menos manter a neutralidade. Já no impresso, principalmente nos blogs, nesse segmento da imprensa, você percebe muita mentira mesmo. A senhora demonstra... A senhora inclui a mídia social como imprensa? Espera só um pouquinho, eu gostaria que a Adriana fizesse uma pergunta, o Elton outra, deixa a primeira dar uma... Esperando um pouquinho, porque a gente precisa chamar um comercial. Mas já... Esse pouquinho ainda tem comercial, é? Esse pouquinho ainda tem comercial. O que é bom definitivamente dura pouco. A senhora demonstrou que fica muito indignada, né, com as mentiras, né? E dentro de casa, o seu marido, é inevitável querer... Como é a reação dele?